É o petismo e as franjas dele que estão promovendo o Alexandre de Moraes como uma espécie de símbolo de soberania. Bia, senhores, bem-vindos. Muito obrigado por topar o nosso convite também de participar desse debate. Eu já quero te perguntar se em 2026 a gente poderá te chamar de candidato Renan Santos à presidência da República e se o nascimento do partido vai acontecer de fato para permitir isso. Boa noite. Boa noite. Pois bem, se o partido Missão número 14 assim quiser, estaria disponível. Nós vamos naturalmente trazer a abertura de oportunidade para outras pessoas que queiram se candidatar. Mas, por enquanto, meio que está uma candidatura única e, novamente, o nome é Missão e a missão te chama, não é você que chama ela. Se o partido quiser que eu seja, assim serei. E o que falta para esse partido ficar pronto? Falta terminar agora o julgamento no TSE, lembrando que é um julgamento muito mais de cumprimento de requisitos formais. Ou seja, se a gente bateu o número de assinaturas, que a gente bateu com sobra, se a gente basicamente cumpriu o que a lei demanda, como a gente cumpriu, agora é uma mera formalização. Eu espero em 30 a 45 dias estar com ele formal e apto a participar de eleições. E uma dica, não só a eleição do ano que vem. Esse ano, eventualmente, teremos eleições suplementares em alguns municípios. Podemos ter algumas surpresinhas aí. Já vamos abrir o espaço aqui para o bate-papo, então vai lá, Bia. Vamos lá, boa noite a todos, boa noite. Eu queria saber, então, qual que é o... Agora, pensando para frente, né? A gente está falando de muitos partidos fazendo um movimento contrário, fazendo federalização, fazendo uniões de partidos, e a gente tem, então, uma criação de um novo. Por quê? Primeiro eu vou partir por que eles estão fundindo e por que eles estão fazendo essas federações. Naturalmente, eu não acho que o Brasil tenha muitos partidos. O Brasil tem poucos partidos. O Brasil ele tem muitas legendas. E a legenda tem como fim ser um cartório em que os seus dirigentes negociam elas de acordo com a conjuntura municipal, estadual e a nacional. E muita gente ganha muito dinheiro com isso. Com a cláusula de barreira e a legislação vigente, muitos partidos pequenos foram perdendo seu potencial de barganhar. E, portanto, eles vão se juntando com outros partidos. Dentre os partidos grandes, eles também fazem as federações, como aconteceu a do PP e União Brasil, que o pessoal fica chamando informalmente de PEPUNI. Eu acho o nome meio lamentável, mas cada um com seus gostos, né? E eles fazem isso para aumentar o poder de barganha, por exemplo, fazer um vice. Ou eventualmente fazer um candidato ao governo negociando com o Tarcísio. Eu tô rindo um pouco do Pepuni aqui, mas peço desculpas. Eu vi o pessoal falando União Progressista também, né? Não, o nome acho que é União Progressista, mas Pepuni foi o nome que eu vi o pessoal chamando nos corredores lá em Brasília. Eu tive uma reação similar, eu ri também. Mas cada um, novamente, o meu chama missão, o deles é Pepuni, cada um com suas escolhas. E eles, na prática, querem barganhar, então eles fazem essas federações para barganhar. No nosso caso, como tem poucos partidos no sentido ideológico, no sentido burkeano, defesa de uma agenda, defesa de uma parte da população, nós estamos cumprindo esse papel, né? Nós temos um corte geracional muito claro, nós representamos um tipo de pensamento e as aflições de uma geração Z e uma geração millennial que não se vem representados nos partidos atuais e de uma parcela da direita que não é bolsonarista. Como esse público existe e esse público tem voz, a gente resolveu dar voz para essa parcela da população. Isso cumpre, na prática, os requisitos do que é ser um partido. Vai lá, Fábio Zanini. Boa noite, presidente, ou quase presidente, né? Eu queria perguntar a respeito dos acontecimentos do final de semana, deste domingo. Especialmente a manifestação aqui na Paulista, dos bolsonaristas. Como é que você viu essa reação dos bolsonaristas? Mais especificamente, o que chamou mais atenção, talvez, nesse ato foi o posicionamento mais radicalizado do governador Tarcísio de Freitas, chamando Alexandre de Moraes de ditador, investindo contra o Supremo de maneira mais dura, se posicionando como um agente político mais bolsonarista mesmo do que as pessoas estavam acostumadas a ver. Alguns acham que ele, digamos, rasgou a fantasia nesse ato de domingo. Queria a sua opinião sobre o ato de maneira geral e, mais especificamente, como é que você viu esse posicionamento do Tarcísio de Freitas? O Tarcísio, quem está acompanhando as redes sociais, a pressão que ele vem sofrendo, ele foi alvo de alguns cancelamentos internos tocados pelo Eduardo. O próprio Carluxo vive dando indiretas para ele, mas uma militância específica deles também tá indo no encalço dele. Por quê? Porque o bolsonarista leal à família, ele enxerga o Tarcísio como alguém que quer suceder o Bolsonaro
e evitar que o Bolsonaro mantenha uma espécie de liderança sequer simbólica do campo da direita. Ele vai ser usado e abandonado. E isso é algo que o Centrão vem tocando. É muito interessante que a porrada que veio no Tarcísio, ela foi acompanhada também de uma porrada no Ciro Nogueira nos últimos dias, que é um articulador, vamos dizer, informal da candidatura do Tarcísio. E ele quer, inclusive, ser visto o Tarcísio nesse jogo. Eu acho que o Tarcísio ele fez a seguinte escolha. Entre ter a institucionalidade e um certo, se não um apoio do STF, mas, vamos dizer, uma certa calmaria junto ao STF para a candidatura dele, e ter o apoio do Bolsonaro, ele tem que ter o Bolsonaro. Sem o Bolsonaro, o Tarcísio não é nada. E ele se torna uma espécie de Geraldo Alckmin 2.0, como ele foi em 2018, ou como foi o Rodrigo Garcia quando ele foi candidato a governador em São Paulo. É uma candidatura meio insossa. Então, esse aceno, ele faz sentido como uma ação para manter o vínculo simbólico, mas emocional dele com a família. Não sei se será suficiente, porque a estratégia central deles, que é unificar todo mundo com o Centrão no comando ao redor do Tarcísio, ela vai acontecer do mesmo jeito. Mas eu quero saber também a sua opinião sobre a maneira como ele falou do ministro Alexandre de Moraes, porque até então o governador Tarcísio de Freitas simbolizava de certa forma uma ponte entre os bolsonaristas e servindo de diálogo com o Supremo Tribunal Federal. Dessa vez ele vai lá e fala que Alexandre de Moraes é tirano. Eu quero saber a sua opinião também sobre especificamente essa menção e a maneira como ele falou do ministro agora, para reforçar um pouquinho ali a questão do Zanini. A minha dúvida central é se ele ligou para Alexandre de Moraes antes de falar isso. Essa é a minha questão, porque a gente sabe muito bem que muitos dos manifestantes bolsonaristas, estou falando das lideranças, eles dão um toque no STF antes para combinar o teor de uma certa agressão. Vou te xingar lá. Exatamente. Na verdade, a primeira das grandes manifestações do Bolsonaro, já entendendo que haveria uma possibilidade de prisão, eles começaram a combinar, pode falar até aqui, eles liberaram o Malafaia para ser um pouco mais incisivo, e o próprio Bolsonaro tinha medo de falar qualquer coisa. Eu não duvidaria do Tarcísio fazer isso, dado que o Tarcísio tem uma boa relação com o Alexandre de Moraes. Imagino que ele tem até hoje. Será que tem ainda, depois de ontem? Talvez não, mas talvez tenha sido a escolha que ele tenha feito em nome de uma possibilidade dessa candidatura. Tem uns pontos novos no ar. Todo mundo comentava de uma certa construção envolvendo o Centrão e de certas reuniões que rolaram há 3 semanas atrás em Brasília, inclusive com a presença do cara do BTG Pactual, o André Esteves. Reuniões envolvendo lideranças do Centrão, incluindo, estranhamente, o ministro do STF. Essas reuniões davam o tom, vamos dizer, do enfrentamento à crise diplomática envolvendo Donald Trump e também, naturalmente, deve ter sido tratada essa questão de candidatura. De lá para cá, porém, o Lula meio que volta para o jogo. E se a gente olha com um certo carinho, é o petismo e as franjas dele que estão promovendo o Alexandre de Moraes como uma espécie de símbolo de soberania. Inclusive tiveram uns lambilambes que rodaram aí com Felca, com Alexandre de Moraes, com Cachorro Caramelo, com Morango do Amor, como símbolos da soberania brasileira. Então, eu não duvidaria do STF também estar pensando nesse jogo que está aí, né? Quem seria a continuidade? Se é o Centrão, se é inevitável o Centrão assumir o lugar do Lula, ou se o Lula volta para o jogo. Porque definitivamente o Lula ainda está no jogo. Olha, eu já vou abrir um espaço para vocês aqui, Elias e Bruno Musa, mas eu queria só continuar na questão relacionada à manifestação e trazer uma imagem que dividiu bastante opiniões, que foi aquela bandeira dos Estados Unidos que foi exposta na Avenida Paulista por parte dos manifestantes que ocuparam a avenida neste domingo. Você é fundador de um grupo que já levou multidões também para as ruas a partir de um movimento lá atrás, à época da ex-presidente Dilma Rousseff. E como que você avalia a imagem que esse grupo traz hoje, Renan? Porque muita gente que lá atrás, em algum momento, usufruiu dessa pauta que era compartilhada por vocês, hoje continua nesses movimentos nas ruas, mas não necessariamente no caminho daquilo que vocês pregam atualmente. Eu acho, assim, eu vi isso aí, eu achei honestamente que eram petistas infiltrados. Eu juro que eu comprei essa teoria, porque assim, Malafaia falou isso. Na prática não, na prática realmente o pessoal é bobo nesse sentido. O pessoal realmente levou uma bandeira, mas é que é tão ridículo e é entregar tanto pro seu adversário político um argumento que eu fico em choque. Eu realmente fiquei em choque, porque o Lula, ele aumentou a popularidade dele recentemente e esses eventos envolvendo a guerra diplomática do Donald Trump ajudaram o Lula. O Lula veio com um discurso envolvendo soberania. Aí, de repente, no dia do 7 de setembro, né, independência do Brasil, os caras, assim, desfraudam uma bandeira dos Estados Unidos. Só faltaram cantar o hino dos Estados Unidos. É um negócio completamente maluco. E aí o bolsonarismo não entende, porque, na prática, eles acabam sempre validando a existência do próprio adversário. Eu não consigo entender, assim, é uma estratégia realmente de organizadores malucos, e os organizadores dessas manifestações são malucos. Fôssemos nós, quando nós fizemos as manifestações do impeachment, isso jamais aconteceria. É um tipo de coisa, assim, de organizador acelerado e de um bando de gente que está vivendo numa bolha cognitiva em que eles acham que, assim, o Brasil inteiro está achando lindo ser taxado pelo Trump.
Pra mim, uma coisa, honestamente, de débil mental. Aquilo é uma coisa, esse símbolo, eu acho que se o Donald Trump viu aquilo, ele fala, eu não tô entendendo por que esse bando de mexicano colocou uma bandeira do Brasil. Ele nem sabe, assim, que a Avenida Paulista... Aquilo é simplesmente ridículo. E, inclusive, a presunção dessas pessoas em achar que os Estados Unidos está, de fato, preocupado com a democracia brasileira e não com os interesses comezinhos do Donald Trump e do grupo dele agora na América Latina. Saiu, eu não quero me estender, mas isso é importante, saiu uma matéria agora na Spectator falando sobre o interesse norte-americano em usar a guerra contra o narcotráfico como uma forma de firmar a posição política dele para fora, ou seja, saindo de uma discussão sobre China, sobre Oriente Médio, sobre Ucrânia, e se voltando para a América do Sul, até na questão da Venezuela. E, pois bem, o Trump está cuidando dos interesses dele e a gente fica aqui celebrando passivamente. É patético. Vai lá, Bruno Musa. Boa noite, Renan. Boa noite. Eu gostaria de voltar um pouco no tema anterior, a respeito da ideologia partidária que você mencionou. Achei interessante você falar, tem muitos partidos, mas na verdade tem poucas ideologias, né? Você tem muitas siglas ali, mas a ideologia realmente é uma coisa que eu bato muito. Não dá para você ter 30 e poucas ideologias, não tem. Eu não sou político, eu sou do mercado financeiro, eu sou um economista, eu tenho um viés liberal-libertário, então eu realmente gostaria de voltar nesse teu ponto. Como é que você pretende mudar essa ideia quando se o partido vier a crescer numa proporção interessante, de perceber que determinadas siglas estão lá única e exclusivamente para parasitar em cima do orçamento público? É uma boa pergunta e eu vou responder com uma provocação. Eu não quero que a percepção pública sobre os outros partidos se altere. Eu quero que as pessoas saibam exatamente o que esses partidos são. Perfeito. Eles são parasitas. Exato, eles são parasitas, todos eles são parasitas. O PL é um partido de parasita, o PSD, do Partido do Kassab, é um partido de parasita, o MDB, todos eles são. E, ironicamente, a gente tem que colocar aqui, os nossos adversários ideológicos diretos são nossos adversários porque são ideológicos. Ou seja, você sabe o que o PT pensa, você sabe o que o PT quer. Você sabe o que o PSOL pensa, você sabe o que o PSOL quer. Mesmo que eles não cumpram o que eles prometam na campanha pro eleitorado deles. Mas isso é problema deles com a turma deles. A gente aqui fica vendo o campo da direita, né, o suposto campo da direita, ser engolido, como está acontecendo, e esse é o objetivo da candidatura Tarcísio, pelo Centrão. O dono da candidatura Tarcísio chama-se Ciro Nogueira, que é um cara cujo partido compra voto no Nordeste. A vida do PP, que é o partido dele, é comprar voto no Nordeste. O PSD do Kassab, mesmíssima coisa. Aí eles absorveram a direita, a mesma direita que a gente saiu nas manifestações em 2015, 2016, falando, não temos bandidos de estimação, tá agora lá na Paulista. Nossa, que discurso lindo do Valdemar da Costa Neto, estou emocionado. Então, naturalmente, eu quero que fique muito claro que esses partidos, eles são apenas um conjunto de projetos pessoais preocupados apenas com o bolso dos seus administradores e na manutenção desses projetos políticos específicos. Nós temos uma perspectiva, vou dar um exemplo que a gente fez. A gente criou um projeto que chama Livro Amarelo. O que é o Livro Amarelo na prática? A gente está construindo com o nosso time um programa para o Brasil. Este Livro Amarelo, ele está no estatuto do partido, constando, olha, o nosso programa se chama Livro Amarelo, e nós teremos, e assim, vai ter que ser seguido meio que radical, a gente vai ser muito duro, a gente vai ser muito ortodoxo no cumprimento do Livro Amarelo. Dito isso, ele foi usado inclusive como instrumento para o financiamento da coleta de assinaturas do partido. Ou seja, num país em que as pessoas não leem livros, a gente vendeu livros para financiar a construção dele. E isso faz parte de uma sede que a gente tem de ter uma identidade própria e um conjunto de ideias muito próprio e muito original para o Brasil. A gente apanhou muito do bolsonarismo porque a gente não quis baixar a cabeça para eles. Então essa vontade nossa de ter uma identidade, de ter um projeto próprio, é muito forte. A gente quer marcar a história com as nossas ideias. Portanto, para mim vai ter um prazer muito especial demonstrar para o resto do Brasil que os outros partidos são, na prática, a mesmíssima coisa e que nós, de fato, temos um projeto. Só complementando um minutinho, eu acho que a grande parte da população já percebe isso, mas o sistema político me parece que ele é feito para isso. O jogo político hoje permite esse parasitismo. Como é que a gente consegue mudar, de fato, dentro da política? Eu acho que o povo já está percebendo, mas como mudar uma vez lá dentro? Olha, essa é a pergunta de $1 trilhão de dólares, né, ou de 5,8 trilhões de dólares para o orçamento nosso, não nosso, de reais, né? Porque, na prática, os sistemas de incentivos para um político no Brasil, ou para um grupo político no Brasil, ele é todo distorcido. Perverso. Ele é perverso. E onde eu entro no sistema perverso e onde eu falaria, isso aqui seria um objetivo de vida para a gente alterar. Hoje, o sistema é montado da seguinte maneira: você não tem nenhum tipo de incentivo ou punição para um prefeito entregar um bom desempenho. Sim. Indicadores ligados à segurança, à educação, não são tratados a sério. O que o pessoal leva a sério é voto. O eleitor no Brasil, infelizmente, e eu vou aqui cometer o erro de atacar o eleitor, mas o eleitor, né, não pode ser tratado aqui como um ser tosco, inanimado. O eleitor erra ao não saber punir um prefeito quando ele vai mal, ou mesmo avaliar bom um prefeito que eventualmente fez uma festa, como acontece em vários lugares no Nordeste. O São João determina
o bom resultado eleitoral de um prefeito em uma cidade pequena no interior do Nordeste. O sistema de incentivo para esses políticos, ele se dá através do voto, e aí o voto se dá através de uma relação quase pessoal que você tem entre o político e o eleitor. É ali que acontece a compra de voto, ele é um processo recorrente. E aí, nas eleições, é montada uma máquina que ajuda o deputado federal manda emendas para esse prefeito executa a emenda, há sempre um desvio aqui e ali, é enviado dinheiro para os vereadores aliados a ele, e você vai rodando um sistema que não faz sentido. Por isso que a gente não tem melhor em indicadores, e por isso que a gente não tem punição também para prefeitos que não vão bem. O que a gente vai propor? Uma alteração nesse sistema de incentivo. Definitivamente, se você for falar em fundo partidário, fundo eleitoral ou envio de emendas, tem que ser baseado em critérios objetivos. Esses critérios objetivos têm que ser desempenho, entrega, desempenho óbvio. Desempenho em educação, desempenho em segurança, cobertura de saneamento básico. Se o sistema for basicamente voto, e hoje o sistema de avaliação para tudo é voto para deputado federal, a gente vai continuar mantendo o jogo como está, com os partidos centrão, que são, desculpa o termo, as grandes prostitutas da política brasileira, se valendo de uma política amorfa, comprando o voto do seu eleitor, e aí chegando lá em Brasília e se apresentando diante de qualquer presidente, não importa se ele é de esquerda ou de direita, com uma conta na mão avisando, você vai fazer o que eu quero, senão eu não voto com você. Isso aqui não funciona. E o pior, a isso a gente dá o nome de democracia. Uma democracia linda, pujante. Não é. Isso é um negócio distorcido e doente. A gente não pode aceitar isso. Então nós queremos alterar isso profundamente. Vai lá, Elias. Renan, eu queria continuar aí a sua fala, né, com relação a fundo eleitoral e fundo partidário. Eu queria fazer uma colocação que é a seguinte, né? O deputado Kim, né, na última eleição, ele recebeu aproximadamente 1.200.000 do fundo partidário do União Brasil. Agora, recentemente, a vereadora Amanda Vettorazzo recebeu mais de 1 milhão do União Brasil também, do fundo partidário. Como é que vocês pensam em irrigar uma campanha sem esse recurso, né? Porque, afinal de contas, isso provavelmente ajudou bastante a vocês terem uma candidatura forte e coesa para ter uma disputa na eleição. Como é que vocês fará, na verdade, né, sem ter acesso ao fundo partidário com o Partido da Missão? Só uma correção, o Kim não chegou a usar o fundo eleitoral. Ele até falou que, se precisar, vai usar. Mas tinha à disposição. Ele tinha à disposição, mas ele não utilizou em 2022. Vai ser no bom e velho tiro, porrada e bomba. Vamos ter que usar os nossos recursos parcos, escassos, muita criatividade, apoio da nossa base. Mas vocês não vão usar os fundos? Fundo eleitoral? Não, o fundo eleitoral nós vamos, mas ele é irrisório quando comparado com os demais, né? A gente é estimado aí coisa de 3 milhões de reais para todas as candidaturas em todos os estados. Isso, vamos dizer, um bom deputado... Mas aquela postura que vocês tinham no passado de não usar, vocês mudaram? Não, a gente mudou ela a partir de 2000... A gente já começou a discutir internamente a partir de 2021 e a partir de 2023 a gente percebeu ela como inevitável. Tanto que a partir do congresso do MBL de 2022, o nosso público já nos pressionava, vocês têm que usar, senão vocês não vão conseguir crescer. A gente teve um resultado eleitoral muito difícil em 22. E a gente falou, a gente decidiu, fez uma série de eventos ao redor do Brasil discutindo com a militância e todo mundo falou, não, é para usar. É para usar e vamos ganhar as eleições. E o resultado foi claro. Em 2024 a gente teve um desempenho muito acima da média, a gente conseguiu eleger vereadores em capitais do Nordeste, o que pra gente era uma coisa muito difícil. As capitais do Nordeste são muito intensivas no uso de dinheiro, né? Vocês entendem o que eu quero colocar. E nós fomos, vamos dizer, muito competitivos. Renan, mas da mesma maneira que vocês não utilizariam o fundo, de repente passaram a integrar esse sistema por necessidade, isso não poderia acontecer em relação à prostituição política também? Ao entrar no sistema, o Partido Missão entender que sim, ele precisaria fazer algum tipo de articulação com os partidos do Centrão para poder sobreviver? E aí? Existem articulações e articulações. A articulação política que representa a venda dos próprios valores, ela significa que o partido que você acabou de montar não tem sentido. Existencialmente ele não tem sentido. Agora, uma articulação que venha, por exemplo, vamos dar um exemplo hipotético. Eu ganho a eleição para a presidência da República em 2026. Em 2027 a gente vai ter que chamar partidos para compor, dentro dos nossos termos. Agora, os termos não têm que ser dados pelos outros partidos, porque se a gente aceitar os outros termos, a gente vai estar, igual aconteceu, por exemplo, no governo Bolsonaro, com os partidos do Centrão dando tom e você vendo escândalo com barra de ouro dentro do Ministério da Educação. Esses valores, e aí, só um ponto, nós temos 11 anos de existência. A gente nunca cedeu a isso. Nesses 11 anos, o único tema que a gente corretamente percebeu, não teremos condições de concorrer, é a questão do fundo. Porque nós não teremos condições. O fundo, antes ele era 1 bi, hoje ele é 5 bi. E as doações privadas raliaram por conta disso. Se você não faz uso disso, você simplesmente não participa das eleições. Eu gosto de dar um seguinte exemplo. Se eu não quiser usar o fundo eleitoral numa eleição hoje, é igual falar, eu não quero participar da eleição com urna eletrônica. Beleza, então nem concorra. Nem concorra na prática, né? A gente não é a favor, a gente votou sempre contra o uso do fundo, mas
virou uma condição para participação hoje no jogo, infelizmente. Ô Bia, eu já vou abrir o espaço para você. O Zanini levantou a mão. Diga, Zanini. Renan, amanhã, terça-feira, será retomado o julgamento do ex-presidente Bolsonaro com a perspectiva aí de uma conclusão com a provável condenação essa semana ainda. Qual a sua opinião sobre o processo em si? Na sua avaliação, há elementos para condenar Bolsonaro por golpe de Estado, por abolição do Estado de Direito, ou realmente existe uma ditadura da toga, uma tirania, exageros, perseguição, como dizem os bolsonaristas? Como é que você e o Missão, de maneira geral, se posicionam nesse tema, que eu acho que é o tema mais relevante aí, talvez, dessa semana ou desse mês? Esse é aquele tema que, quando você tem bom senso, você apanha de todos os lados, né? Na prática, eu considero o inquérito do Alexandre de Moraes e a forma como tudo isso se deu, as investigações se deram, arbitrário, para dizer o mínimo, né? Assim, houve alguns casos envolvendo investigados no dia 8, que está, vamos dizer, conexo a essa história toda, que não tiveram direito de defesa. Isso foi cerceado a eles. Ao mesmo tempo, eu acredito nas provas, eu vi as provas, eu vi o processo, eu vi todos os elementos ali presentes. O Bolsonaro, de fato, não estava, vamos dizer, se reunindo todas aquelas 13, 14, 15 vezes com generais, com minuta e tudo isso com provas, vamos dizer, claras sobre, aconteceu a reunião, os caras pegaram os dados do celular, as conversas, os depoimentos, para tomar um cafezinho com eles. Né? E isso também está conectado com todas as outras ações tomadas pela equipe ao redor dele. Né? Eu gosto muito que os bolsonistas criticam, por exemplo, não tem provas. Esse é um argumento que os petistas usavam durante a prisão do Lula. E eu acho também engraçado porque todos nós, à direita, defendemos à época a teoria do domínio do fato, quando houve a prisão dos partícipes do Mensalão, dizendo, olha, o Lula sabia, o Dirceu sabia, não adianta ele ficar fingindo que não tem prova. Hoje, esse mesmo argumento é usado mais à direita, de uma maneira, a meu ver, cínica. Tá? Então, havia elementos, mas a forma também importa. A forma não joga a favor. E aí entra o outro problema. O Alexandre de Moraes disse que tudo isso foi feito para proteger a democracia, faz parte de um conceito de democracia militante. É a democracia criando seus próprios instrumentos, anticorpos para sobreviver aos seus inimigos, Karl Popper para cá, não sei o quê. Mas no fim do dia, continua o inquérito até hoje, os superpoderes continuam, e aí foi criada uma estrutura anômala dentro do Estado brasileiro, no topo do Estado brasileiro, que é poder em si. Se você fosse ministro supremo, você condenaria? Se eu fosse ministro do Supremo, desta forma, neste formato, como ministro, eu não condenaria. Ou seja, dito isso, eu acho que o Bolsonaro tinha que ter tido o mesmo julgamento do Lula, em primeira, segunda instância, e ele deveria ser preso. Não deveria ser condenado nesse processo pela primeira turma. Se eu for falar em termos formais, eu não condenaria. Estritamente formais. O Bolsonaro tentou um golpe de Estado. É a questão central, o Bolsonaro tentou um golpe de Estado. O problema é que, em termos estritamente formais, eu não considero que ele foi minimamente, vamos dizer, o processo em si. Ele não foi normal, ele foi um processo de exceção. A não ser que a gente considere que nós temos que ter um tribunal e um modelo de atuação por exceção. Que é isso, o argumento deles no fundo é, não, isso está, a Constituição permite, mas na prática o que a gente está vendo é a criação de um sistema próprio para defender a democracia. Isto é anômalo, isso tem que ser entendido que é anômalo. E por isso que é uma posição que eu vou apanhar dos dois lados, não é que ninguém vai concordar comigo. Na prática, o Bolsonaro tentou um golpe de Estado, todo mundo sabia que o Bolsonaro tentou um golpe de Estado. Agora, a forma importa. Muito. E mais, esse inquérito vai terminar depois? Ou a democracia vai precisar ser defendida de maneira anômala por mais anos? Anos a fio a gente vai ter que ficar vendo a democracia sendo defendida. Qual vai ser o próximo passo para a democracia ser defendida? Criação de uma polícia ligada aos defensores da democracia? Isso é um problema concreto. Foi uma caixa de Pandora que abriram. E como é que a gente resolve isso depois? Fala galera, se você curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, comentar aqui embaixo e compartilhar com os amigos. Valeu!